Vamos lá, boa noite. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês na verdade é um indicador. Eu já tinha trabalhado nisso no passado, mas ficava o arquivo, além de ser muito pesado, os resultados eram bons, porém, como é que eu posso explicar? Eu não conseguia alimentar minha base de dados muito longa. Então tinha ano passado era o tal do saltim, né, que era para acompanhar a lateralização e tendência. Agora eu fiz aqui um acumulado ponderado, né, um indicador de acumulado ponderado para o índice Bovespa e as 10 ações, maiores ações do índice Bovespa. Então qual é a ideia? É capturar pontos extremos do gráfico, tanto principalmente com as 10 mais, porque o Alexandre Helder, ele tinha lá um indicadorzinho lá que era novo topo, novo fundo, né, que era um amontoado de ações lá do SP500. Ele somava quais estavam atingindo a máxima e quais estavam atingindo a mínima, fazia uma diferença entre elas, e ele tinha um indicador para o mercado norte-americano. Eu estou fazendo isso para o mercado brasileiro. Essa acumulação ponderada é uma estratégiazinha que eu tenho para cada ação, muito simples, tá? E o ponderado porque ele leva em consideração a participação do ativo no índice Bovespa, a composição dele. Sei lá, vamos supor, a Petrobras é 12%. Então ele leva em consideração essa porcentagem. Para quê? E por quê? Né? Para eu ter uma visualização da participação de cada ativo dentro do índice Bovespa. E de acordo com o meu indicador. Vou tirar um zoom aqui só para mostrar uma coisa que ela é muito interessante. Aqui, nesse as 10 mais ponderado, eu considero as 10 ações com maior participação no índice. E em cima, considera todo o índice. Olha que, no caso ele chegaria a 100, né? O indicador chegaria, o máximo dele, aqui ele chegaria a 100. Olha, o interessante é a curva apresentada entre as 10 mais e a curva apresentada entre todo o índice Bovespa. Ou seja, temos que levar em consideração sim a participação das 10 maiores ações no índice. São elas que movimentam literalmente, né, o índice, a economia no Brasil. Se essas ações estiverem ruins, todo o índice vai junto. Isso é fato, isso aqui está aqui comprovado. Como de todas as ações, eu só consigo retroagir até 2014. Mas a curva é muito similar com as 10 ações. Com as 10 ações eu consegui aqui, ó, eu consigo retroagir meus dados até 2008, né? E pegar todo o período de crise aqui de 2008 e o que acontece depois. Vamos lá. Informação importante que eu tenho aqui. Literalmente, chance de topo e chance de fundo. Não tem como adivinhar isso, porque se tivesse como adivinhar isso, eu não ia falar com vocês. Com ninguém. Quem consegue adivinhar topo e fundo quem conseguisse estaria muito, mas muito rico. Mas ele me dá uma ideia. Aqui eu colori em vermelho quando ele, eu vou tirar até o ponderado aqui de todo o índice, que ele já não é interessante aqui. Vamos lá. Eu coloquei em vermelho quando as 10 mais estivessem abaixo da média delas, né? A 10 mais dá 64% do índice na composição, as ações que eu coloquei. Então, se tiver abaixo da metade, possivelmente tendência de baixa. Se estiver acima da metade, possivelmente tendência de alta. O que são esses pontos aqui extremos? Aqui eu estou com a linha no aproximadamente 52. E aqui embaixo, deixa eu confirmar aqui qual é a linha. A linha de baixo é 13. Certo? Então tocou no 13 e tocou no 52 para cima, o mercado está forte. Como eu consigo essa visualização mais fácil? Eu colori aqui no Expert em verde. O mercado está muito forte, certo? O que isso é importante para mim? Informação importante: não comprar e não vender essa região, certo? Ah, mas aqui está vermelho, uma região de não vender, e o mercado explodiu para cima. É justamente essa a ideia do verde extremo, o mercado reverter. Então aqui ele reverteu, né? E em diversos pontos.
Ele reverte justamente a partir desse ponto vermelho, a partir do ponto verde pintado no gráfico. Beleza? Bom, essa é a ideia dele. Tentar capturar um possível momento de reversão, não detectar exatamente o ponto, certo? Essa é a ideia, tentar capturar um possível ponto de reversão. O que são as setas? Aqui, as setas. É justamente o cruzamento dessa linha média, certo? O que é interessante? Além do fato de que essas 10 ações movimentam todo o índice, o que é interessante aqui? Eu fazer uma exploração aqui, não é um backtest, porque aqui no Matchstock eu não consigo fazer um backtest real, simulando uma conta, tudo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer ele por pontos. Tem Petrobras aqui, eu vou adicionar YouTube, que também é forte no índice. Vou adicionar YouTube, Vale e... cadê a Vale? Aqui. YouTube, Vale. É isso aí, YouTube, Petrobras e Vale, né? Eu vou adicionar esses 3 ativos. A data aqui está 2002, mas como eu disse lá, os meus dados são a partir de 2008, então não vai retroagir tanto. Isso aqui. Eu vou avançar, eu vou só botar só como compra e pontos, em pontos, ou seja, não considera como se eu comprasse 1000 ações ou 2000 ações, é considerar ponto, é o saldo da operação como se fosse o contrato, né? Então se eu operasse uma ação, qual seria o meu resultado? Não tem stop, tá? Então vamos lá. Eu aperto Start, demora um pouquinho porque o indicador é um pouco pesado, mas ele está indo. O que ele me dá aqui? Né? Desde o período inicial que eu comecei meus trades, 2008, até a data atual. Olha aqui, o Trade Profit Loss é uma taxa interessante. Isso eu estou considerando comprando a ação, analisando o índice. Não tem uma estratégia específica para ação nenhuma. Então, dentro da composição do índice, eu estou comprando e estou vendendo, certo? Então, para mim, não interessa. Aqui neste caso aqui, o que eu estou exemplificando, não interessa o melhor momento, não interessa o melhor nada. Ou seja, não interessa o melhor nada, ficou ótimo, né? Para mim, só interessa o indicador. Eu vou comprar. Vamos recapitular aqui, ó. Deixa eu tentar voltar aqui. O indicador é um pouco pesado, ele trava um pouco aqui. Não dá para eu fazer qualquer não. As setas são os cruzamentos no médio. Eu estou comprando no médio e estou vendendo quando ele sai do médio, certo? Vou abrir aqui Vale 3, né? Eu sei que teve o agrupamento de Vale, tudo aí mudou um pouquinho as ações, mas o que eu tenho aqui, ó? Se eu comprasse e mantivesse Vale desde 2008, eu conseguiria 53 pontos. Na minha estratégia, deu 11 pontos. Isso aqui é logicamente aquele cenário que a Vale foi lá embaixo e subiu. Coincidiu. É isso mesmo. Né? Se eu pegar aqui o Equity, não era interessante Equity não. Ah não, sim, o Equity dá para visualizar. Ó. Lembra, eu tenho um indicador de índice, estou comprando de acordo com o indicador do índice. Essa aqui foi a curva para Petrobras, para Vale. Em Petrobras, se eu comprar e manter 22, na minha estratégia 25 pontos. A taxa também aqui tá interessante, ó. Seriam 47 trades, 22 de ganho e 25 de loss, ou seja, eu mesmo analisando a ação especificamente, eu tenho uma taxa de praticamente 50%, né? E TUB, eu conseguiria 17 pontos na minha estratégia, 45 em comprar e manter, certo? Agora, se eu fizer os dois lados da história, comprando e vendendo, no mesmo sentido, resultados, Petrobras teria sido fantástico, aos 52 pontos, YouTube ruim, 2,98, 3 reais, e em Vale 9 reais. Eu aumentei a quantidade de trade, mantive uma taxa próxima, vamos lá, mantive uma taxa próxima dos 40%, certo? O interessante é que eu posso fazer isso com qualquer ações do índice. Vou remover isso aqui e vou adicionar aqui aleatoriamente esse conjunto de ações aqui que compõem o índice. E vamos ver o que dá.
Eu criei isso, na verdade, a minha intenção era eu conseguir pontos para eu montar uma carteira de ações, né, de momentos que eu acho que seria mais propício comprar. Então, certamente eu não compraria para montar minha carteira aqui nessa área verde, certo? Eu tenho que comprar na área que não está pintada ou na área vermelha. Mas a área vermelha, eu precisava de outros tipos de confirmações, se seria realmente viável comprar aqui ou não. Porque se você pegar um período, por exemplo, da crise lá de 2008, olha o período que o mercado ficou vendido. E muito vendido, muito pesado. Então, se eu comprar sempre na vermelha vai dar certo? Nem sempre. Nada dá certo sempre. Mas é um ponto interessante para eu analisar. Poxa, qualquer melhorazinha aqui nesse cenário de queda pode ser uma retomada, pode ser um ponto bom para se comprar ações. O ideal seria essa região preta, quando o mercado começa a recuperar. Aqui ele começou a recuperar e caiu. Aqui ele começou a recuperar e foi embora. Então, em todas essas áreas pretas aqui, seriam pontos que seria interessante eu comprar as minhas ações para eu montar a minha carteira no longo prazo, né? A ideia seria dividendos, botar carteira de dividendos e ir montando uma carteira no longo prazo com essas ações, com as melhores ações que pagam dividendos, certo? E uma outra ideia aqui é aquela velha história das opções, encontrar pontos mais adequados para operar com opções. Ele também serve para mim como análise. Análise de que tipo? Ó, aqui eu tenho uma linha no extremo, que é 64 alguma coisa. Seria o extremo. Esse extremo aqui, ele sempre vai ser perigoso. Deixa eu ver se eu acho aqui o... Aqui, achei, ó. Ó, isso aqui é região de extremo. Isso aqui é região de extremo. O extremo na alta, né? O mercado quase chegou aqui no extremo. Vamos ver outros pontos de extremo. Aqui eu tenho um ponto de extremo. Isso aqui quer dizer que todo mundo está comprado. Todas as ações estão muito fortes. Quando é que o mercado reverte? Ele só reverte na força, né? Ele bate no teto lá. No teto ele vai fazer uma correção depois e vai voltar. Então aqui, ó, todas essas regiões extremo. Chegou no extremo, o que eu faço? Cara, não é bom estar posicionado, principalmente na compra. Ó, extremo, extremo, extremo. Vamos ver mais pontos de extremos aqui, ó. Aqui tem mais pontos de extremo. Tem mais um aqui. Olha que show de bola. Ó, isso aqui é extremo. Aqui chegou no extremo. Aqui chegou no extremo. Ó, extremo, extremo. Dois topos aqui com extremo. Oi, papai. Mais pontos de extremo aqui. Então, olha aqui. É coincidência, é sorte? Não sei. Sorte não é, né? Porque eu trabalhei. E o zero também é extremo. Só que na queda, percebe que ele chega no zero aqui, mas ele tende a continuar caindo. Isso aí pode ser explicado aí pelas teorias, Dow, aquele negócio todo aí. Um monte de teoria que explica isso aí. Mas o importante, ó, o mercado bateu teto, 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 teto. Olha lá, de 2014 para cá, olha, tudo teto. Teto, teto. Aqui não chegou no teto e aqui também ainda não chegou. O que eu tenho aqui para os próximos dias? Isso aqui já é uma... Pode, quietinho, tá? O papai tá gravando um vídeo. O que eu posso esperar aqui para os próximos dias? Nós estamos vivendo um momento de eleição. O mercado vai se definir logicamente com as eleições e depois ele vai continuar andando com as eleições e depois ele vai seguir o fluxo normal dele. O fluxo normal a princípio aqui é o início de uma divergência. E uma divergência grande, né? Ó, isso aqui é para cima. Isso aqui é para baixo. Certo? O mercado pode ignorar a divergência e continuar subindo? Pode, o mercado faz o que quer. Mas é interessante isso aqui. Certo? Então eu tenho regiões, eu consigo marcar regiões de topo, possíveis topo, regiões de possíveis fundo. É o nosso zero. Certo? Eu posso colorir isso depois para ficar uma visualização melhor. Porque se eu adicionar aqui a linha zero aqui, ó. Deixa eu adicionar o zero aqui também. Bom, adicionei o zero.
Quando é que o mercado chega no zero? Ó? Zero, possível fundo. Aqui tocou, possível fundo não fez, ó. O mercado continuou caindo. Aqui, possível fundo, ele acertou. Ó, possível fundo aqui também ele acertou. Então não tem como adivinhar fundo, mas tem como saber a possibilidade se aquilo ali tem uma chance de ser fundo ou não. Resumindo, fundo não vende, topo não compra. Só isso, né? O ideal é operar quando o mercado ainda não mostrou sua força. Vamos lá, Netstock e minha carteira que eu joguei lá e fiz. Aqui, ó. Olha que interessante. Como eu disse antes, isso aqui não é um setup para operar cada ação especificamente. Isso aqui nada mais é do que uma análise do índice, certo? E seus pontos ideais de compra, venda, de topo, de fundo, né? É com essa possibilidade. O que eu tenho aqui? Olha aqui. Net Profit, ações que eu perderia. Ó, perdeu em 2 aqui, ó, perdeu em BRF, perdeu em Ciel, perdeu em 18. Quem é 18? Lame 4, perdeu no 22, Natura, na Multi 3 e perdeu no 29 e no 30. O GPA e os Minas. O que aconteceu com as outras? Todas elas positivas e bem positivas. Lembrando, isso aqui é como se fosse um contrato. O maior ganho nosso foi na 11. Quem é a 11? Foi em Fibria, ganhou 86 pontos, certo? Então é uma coisa que funciona. Vou trabalhar mais nele para tentar voltar para o operacional e vou começar a postar no Facebook, certo? As regiões de possíveis topo e regiões de possíveis fundo, né? Então nós estamos aqui, ó. Olha como é que ficou legal, ó. Topo, 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 não errou topo, só errou fundo uma vezinha ou outra. Tá? Não existe bala de prata, mas isso aqui sem dúvida é muito interessante. Eu vou encerrar por aqui. Mostrei que as 10 ações literalmente mandam no índice. O que acontece com ela acontece com o resto da bolsa, o mercado brasileiro. Momento é de eleição, então o fenômeno que está acontecendo hoje é o mesmo que aconteceu lá no final, na véspera lá de 2000, nas eleições, né, nas últimas eleições. Está acontecendo de novo, né, a corrida eleitoral. Se a direita ganhar, a bolsa para cima; se a esquerda tiver chance de ganhar, a bolsa para baixo. Ah, tá, gráfico semanal. Olha no gráfico semanal como é que é interessante também. Ó, o topo aqui de 2009, 2010, uma grande região de topo forte. Aqui, ó, 2017, 2018, região de topo também. Os sinais de meio do caminho, aqui, ó, de início de tendência e final de tendência, no gráfico semanal ele está mais confuso. Por quê? Porque o gráfico semanal aqui, no caso no caso do índice Bovespa, ele ficou um período muito grande aqui lateralizado. Como a minha base só vem aqui até 2008, eu não consigo ver nesse período aqui que teve essa alta expressiva como isso ia se comportar. Agora, nesse período de lateralização aqui, grande pra caramba, logicamente fez bastante curva, mas ele me deu aqui uma região de topo, uma região de fundo aqui dentro desse contexto, ó. Região de topo, região de fundo, ó, bem próximo uma da outra, ó. Aqui também região de fundo, o mercado recuperou e foi embora. Isso para o gráfico semanal. Agora no gráfico diário, eu vou fazer só uma regrinha de correlação aqui para quando ele chegar no extremo de alto e no extremo de baixo, para ficar uma visualização mais fácil. Mas eu acho que a proposta que eu tinha de mostrar e dizer que é possível não detectar topo, mas regiões de topo, onde não é interessante comprar. Ah, se eu estou comprado em ações, aqui é uma ótima região para eu proteger minha carteira. Se eu não quiser vender, vou lá nas opções lá e lasco a opção de venda. A venda coberta, né? E aqui a região abaixo aqui é onde eu vou começar a pensar em comprar para repor a minha carteira, certo?
Então, beleza, meu nome é Rodrigo, minha página no Facebook é Trader Empreendedor. Ali nada mais é do que todo o meu histórico, o meu aprendizado. Eu aprendi praticamente tudo sozinho, fuçando, correndo atrás. Hoje eu já tenho o meu operacional do Day Trade, tá muito bacana, tá muito bom. E no passado eu queria mexer nessa parte de ações para posições longas. Estou conseguindo retomar isso agora. Só falta o dinheiro para investir, né? Investir em ações, comprar mil vale, tem que ter dinheiro, né? E 1.000 é pouco ainda, né? Para quem opera, para position. Mas tudo bem, é montar devagarzinho, pouco em pouco. Mas a minha ideia é essa. Valeu aí, obrigado e até a próxima.